Hoje eu vim falar de um assunto super polêmico, as câmeras de segurança. A minha história com as câmeras começou há muito tempo atrás, logo que eu cheguei nos Estados Unidos. A família que eu fui ao pé já utilizava as câmeras de segurança dentro da casa. Eles tinham câmeras super avançadas, que se moviam 360 graus, com áudio. Então essas câmeras capturavam as informações de quase a casa inteira. Menos no meu quarto, claro, meu banheiro, a área privada e tudo. Mas todas as áreas que as crianças estavam, tinha uma forma de entender o que acontecia naquele ambiente durante o dia. Pra ser sincera, hoje, sendo mãe, eu entendo. A gente vê na internet, nas notícias, jornais e tudo, muitos casos de crianças que são abusadas e maltratadas por cuidadores. E a gente entende que a câmera é uma ferramenta muito importante. Não tô dizendo que você deve ter câmera escondida na sua casa para saber o que está acontecendo. Não. De novo, é a utilização como uma ferramenta. E legalmente falando, em muitos estados e muitos países, você precisa informar ao seu empregado que você tem câmeras e se tem dispositivo de gravação, né? Tanto do vídeo em si quanto do áudio. Então, já cheguei nos Estados Unidos com essa experiência de câmera e, pra ser sincera, nunca me incomodou. E é uma coisa que eu fico até meio que surpresa quando eu vejo nos grupos, né, do Facebook e tal, as pessoas um pouco paranoicas com as câmeras. Ai, eu vi isso aqui na casa que eu trabalho, isso aqui é uma câmera, isso aqui é uma câmera. Eu entendo que existe a parte das pessoas que tem os problemas dos distúrbios, né, e que estão colocando essas câmeras, sei lá, em lugares que não deveriam estar, banheiros, quarto de au pair e esse tipo de coisa. Mas eu não tô falando dessas exceções, né? Eu tô falando do dia a dia, de você ter câmeras na sua casa. Eu acho tão bom quando tem câmeras na casa das famílias, por vários motivos. Se algo acontece e dá errado, tá ali, tá gravado. Se some alguma coisa naquela casa, está ali, está gravado. Eu não preciso ficar argumentando, olha, não fui eu, olha, eu não peguei. Tá tudo gravado. E ainda existe uma outra vantagem. A pessoa vai ver como você está trabalhando. Vai entender que você é um profissional competente. E, sinceramente, se você faz um bom trabalho, se você faz o trabalho que você foi contratado, se você não tá pendurado no celular, você não vai nem lembrar que existiam aquelas câmeras ali. Eu me lembro que quando eu fui pra Califórnia, uma das famílias que eu trabalhei, dentro do quarto da criança, tinham 6 câmeras. E eu não tô exagerando, 6 câmeras. E era um emprego que eu tinha que dormir dentro do quarto com a criança, porque era piquititica. Então eu acordava a noite inteira e eu estava sendo filmada. Porque a mãe queria saber se eu realmente acordava pra cuidar da criança durante a noite ou se a criança ficava mais acordada e eu distraída ou eu sem conseguir acompanhar o ritmo daquela criança. E eu não condeno a mãe. Essa criança era prematura, tinham vários problemas de saúde e a mãe não sabia como cuidar daquela criança. A forma que ela encontrava de cuidar da criança era observar essa criança e observar os cuidadores. E com o tempo, é claro, essa família foi criando confiança e entendendo que não precisava ficar ali vigiando 24 horas. E era engraçado porque essas câmeras da época dessa família dava pra gente saber quando tinha alguém assistindo. E aí de madrugada eu sempre via as luzinhas piscando, porque eu sabia que ela tava assistindo. Aí, em vez de eu ficar incomodada com aquilo, eu fiz ao contrário. Aí eu mostrava a criança pra ela na câmera, e aí eu dava tchauzinho. Então, na verdade, as câmeras criou um relacionamento de tanta confiança e também de reconhecimento do meu trabalho, né? Então, eu fico assim meio curiosa pra entender por que as pessoas veem as câmeras como inimigos, principalmente se elas estão fazendo o trabalho corretamente. Então, eu acho super interessante quando eu vejo esses posts, né? Ai, mas é uma câmera, mas eu não me sinto confortável trabalhar com a câmera. Mas, gente, o mundo moderno tem câmera em tudo quanto é lugar. Você tá pelas ruas, você está sendo filmado pelos prédios, pelos comércios, pelos satélites, pelo Google Maps, por tudo. A gente está sendo filmado o tempo inteiro, mesmo que a gente não saiba. E por que não trabalha? Por que seria diferente? O que a gente vai fazer de errado, né, se aquela câmera não estiver ali? Então é isso que me faz pensar. Por que as pessoas têm esse desespero de, ai, nossa, família tem câmera? E mesmo que a família seja obsessiva e olhe aquela câmera o tempo inteiro, eu te garanto que com o tempo, se você fizer um trabalho bom, essa família vai esquecer que aquela câmera existe, a não ser que você esteja fazendo algo errado. Tá aí outra história. Mas enfim, eu fico super curiosa. Por que você é tão contra a câmera? E por que você é a favor das câmeras? Me conta aqui, deixa um comentário, eu sou super curiosa sobre esse assunto. E eu acho que câmeras pra mim são minhas melhores amigas. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, e tem alguém que tem uma visão diferente das câmeras, manda esse vídeo pra pessoa. Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como a Babá de Milhões. Semana que vem tem mais.